Bom, essa sessão tem como título... Poesia e experimentação? Não é poesia e experimentação? Essa é a sessão de poesia e experimentação. Cada um dos participantes vai ter 30 minutos para sua fala, porque eram 25 originalmente, mas a gente teve uma pessoa que ainda não chegou, então vamos compensar o tempo com vocês. Eu vou cuidar do tempo e eu aviso quando faltar 5 minutos, faço um sinal com a mão, e depois quando faltar mais 1 minuto eu faço de novo um sinal para vocês, tá bom? A lista de presença vai passar em algum momento, e quem precisar de certificado precisa comparecer a pelo menos 6 das 9 sessões que estão ocorrendo aqui no edital. Então, o primeiro participante da mesa é o Bruno Gravenick Zaniolo, que é ator, autor de teatro e poesia, professor e pesquisador. Desenvolve um projeto de doutorado sobre a obra do cineasta John Cassavetes, dentro do Programa de Estudos Linguísticos e Literários Ingleses do Departamento de Letras Modernas da FEFELESH, orientado pelo professor Dr. Marcos Soares. Em 2023, publicou o livro Sindicato de Ladrões, o método como um campo de disputa em Hollywood, pela editora Pimenta Cultural, resultado de sua pesquisa de mestrado. No teatro, foi vencedor dos prêmios APCA de Melhor Adaptação de Teatro Encanto Juvenil em 2023 e do Prêmio FENSA de Melhor Autor em 2012. Atualmente é professor de Língua Portuguesa e Literatura na ETEC Getúlio Vargas. A comunicação do Bruno é intitulada como My Days, Diálogo de Gêneros, Intersecção de Linguagens e elaboração de um projeto contracultural a partir do poema que virou. Claro. Só para poder também deixar aqui. Calma, tá bem. Gente, bom dia, boa tarde a todos e todas. Não vou me apresentar de novo, porque a Catarina já apresentou. Só falando que essa fala ela é um pouco direcionada, tem uma relação com a minha pesquisa de doutorado, como a Catarina falou, porque eu pesquiso o John Cassavetes, que é um cineasta ligado ao movimento do cinema independente dos Estados Unidos, e é um artista que surge numa mesma geração de artistas, que é de onde surge esse filme, principalmente em diálogo com o contexto da literatura e da cultura beat na segunda metade da década de 50. Então essa fala, para mim, ela serve um pouco como uma maneira de dividir questionamentos e reflexões que eu estou fazendo a respeito do meu objeto de doutorado, pensando sempre nessas outras produções que compartilham o mesmo contexto muito aproximado de produção. Eu vou pedir licença, vou fazer a leitura. Essa fala é focada na discussão de um curta-metragem de 1959, o My Daisy, que foi dirigido pelo fotógrafo Robert Frank e o pintor Alfred Leslie, e foi feito em colaboração com os escritores Jack Kerouac e o poeta Allen Ginsberg. O filme ele parte de uma peça teatral escrita por Kerouac chamada Beat Generation, e empresta seu título de um poema escrito a 6 mãos por Kerouac, Ginsberg e Neal Cassady, cujos versos foram musicados na canção que abre o filme. O seu enredo se concentra no apartamento de um casal formado por uma pintora e um trabalhador do transporte ferroviário em Nova York. E o filme encena a visita que o casal recebe de um religioso, uma espécie de um bispo, e sua família, assim como a interação entre essas figuras com os amigos do anfitrião, que são todos poetas e boêmios representados por escritores reais, como o próprio Ginsberg. Ainda, ao invés da encenação dos diálogos, o filme sobrepõe às cenas uma narração gravada por Kerouac, dublando com a sua voz as falas das personagens e comentando as imagens que vemos na tela. O curta é considerado uma realização muito paradigmática do cinema independente nos Estados Unidos, porque ele está inserido num contexto no qual a produção artística alternativa vai se basear na exploração da criatividade e da imaginação como uma intervenção nos modos de produção da indústria cultural. Uma proposta utilizada no intuito de quebrar com as convenções formais e ideológicas que se estabeleceram nos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra como retórica de manutenção daquilo que a gente comumente conhece como American Way of Life. E aqui eu estou usando esse termo entendido como um modo de organizar mesmo a experiência individual e a reprodução da prática social. A grosso modo, o que seria, esse American Way of Life, como eu estou utilizando aqui, com base no pensamento de um crítico chamado Daniel Bell Brad. Seria um movimento de uma padronização massiva dos gostos e dos comportamentos
que é movida por um processo de burocratização da experiência em todas as suas esferas. Uma incorporação da eficiência técnica como modelo de produção de trabalho na esfera da vida pública e como um modo de reprodução de hábitos e costumes na vida pessoal. Por fim, um processo que é sedimentado pela onipresença da cultura de massas, num momento de intenso desenvolvimento, se valendo de um aparato de meios de circulação de informações. Então é cinema, televisão, rádio, música, revista, quadrinho e principalmente a indústria da publicidade. Um aparato que é responsável por promover a criação de um aculturamento da vida no sentido de um ambiente de formatação de pensamento. Em contraposição a tudo isso é que surgem essas outras manifestações artísticas que buscavam quebrar a padronização da experiência e do rosto, justamente por meio de uma exploração profunda da espontaneidade como um caminho de formação de novas práticas produtivas, através não de um afastamento dos meios desenvolvidos pela indústria cultural, o que teria um certo valor regressivo, mas, pelo contrário, uma tentativa de apropriação dessas novas ferramentas e expondo elas a uma espécie de choque criativo, para tentar explorar as possibilidades até então impensadas que elas ofereciam. E é nesse sentido que a gente pode entender o lugar desse novo cinema independente como um processo de pesquisa com linguagens mais experimentais. É dentro desse contexto também que surge o fenômeno conhecido como literatura beat, capitaneado por figuras como Kerouac e o Ginsberg. E uma geração de escritores que procuram quebrar a rigidez das convenções literárias através da tentativa de incorporação na escrita da prosódia cotidiana da fala, da musicalidade não domesticada e do ritmo improvisacional inspirado pela expressão do bebop jazz, da exploração da livre associações de imagens e de ideias como forma de dar passagem ao inconsciente. A relação dessa proposta com todo aquele desenvolvimento técnico do aparato da indústria cultural que eu expus acima é justamente pensar que, num período de amortecimento da sensibilidade, por meio da investida pesada da cultura de massas e da publicidade, a literatura pretendia fomentar experiências que promovessem uma hiperestimulação da sensorialidade, por vias como o uso de substâncias alucinógenas ou vivências sexuais mais liberadas. E também propondo uma prática que se utilizasse do corpo como território de contravenção das normas sociais e como canal de novas experiências criativas. E da pauta da renovação dos costumes como um campo que prometesse a fundação de novas práticas de socialização. O vínculo desse projeto com outros momentos de tentativa de renovação da expressão literária, como a poesia simbolista de Baudelaire, ou a experiência das vanguardas históricas, como o surrealismo, o dadaísmo e os dispositivos de escrita automática, não é equivocado, pelo contrário. É um ponto de inspiração para essas práticas, mas num novo contexto de dinamização da experiência tecnológica e industrial da vida. Então, encarar esse ambiente de inter-relação entre meios de expressão, poesia, música, artes plásticas, cinema, nos ajuda a compreender com maior clareza a abrangência desse projeto contracultural. E aqui a gente chega no foco desse trabalho, que a ideia é refletir como o filme de 59, o Paul My Daisy, incorpora elementos da poesia e o projeto estético da literatura beat, assim como tentar compreender os efeitos dessa incorporação em relação à ideia de espontaneidade e de uma aparente não mediação entre a experiência imediata e a formatação artística. Antes de olhar para o filme, vale um comentário muito breve sobre o poema homônimo para identificar alguns elementos que eram apontados pelos beats como caminhos de ampliação de uma experiência com a linguagem. Aqui eu estou colocando o texto original em inglês só para a gente dar uma olhada nele, né? O poema surgiu a partir de um texto anterior do Ginsberg, que foi reformulado a 6 mãos, com o Kerouac e com o Cassidy, no que eles chamaram de uma jam session literária. A estrutura do texto ela tem um formato de canção infantil e ela incentiva essa elaboração criativa, repetitiva, né? O poema ele é composto por 5 estrofes de 12 versos, sendo cada estrofe formada por uma sequência de 2 versos de 3 sílabas, seguido por um de 5. A reprodução de uma mesma composição sintática, que é aparentemente muito simplificada, onde tem um verbo, o possessivo my e o objeto desse verbo, garante um pouco esse ritmo de repetição que vai se estendendo por todo o texto. E o poema ele estabelece essa exploração da relação intersubjetiva entre o eu lírico e o interlocutor por meio da sugestão de uma intimidade física muito grande, na exploração semântica de elementos de conotação sexual que tem como efeito uma espécie de iluminação ou uma abertura da percepção do eu lírico. Como a gente pode ver, por exemplo, nos 3 primeiros versos, né? Pull my daisy, tip my cup, all my doors are open. Cut my thoughts for coconuts, all my eggs are broken. Então tem esse movimento de abertura da percepção e da sensibilidade.
Desculpa, gente. Aqui, tá? A partir daqui, a exploração do jogo de sentidos ambíguos que o poema vai estabelecendo vai se basear tanto nesse processo de livre associação de ideias, quanto na proximidade sonora entre as palavras, que é, aliás, um recurso muito próprio da escrita beat, onde, por meio da junção aparentemente esdrúxula de palavras, que não tem uma proximidade de sentido evidente, ela vai criando um ritmo sonoro através da fala, de modo que a experiência sensorial ela estabelece uma cadeia uma cadência por meio de alterações e assonâncias que nos conduzem na elaboração semântica. A gente pode ver isso, por exemplo, na quarta estrofe, naquele começo da estrofe, né? Que a gente tem essa sequência dos sons de O e I, o rob my locker, leak my rocks, leak my cock in school. A gente tem a exploração de palavras que funcionam tanto como substantivo, como verbo, né? Como rack, que entre outros sentidos pode ser um móvel onde você pendura as coisas, mas também uma atitude de provocar, de torturar mesmo, que vai redundar no lar, que pode estar relacionado com o sentimento de prazer ou a atitude de provocar esse prazer, e que termina nessa repetição da temática sexual, como jump right my hole, o leap my rocks, ou o próprio cock. A ideia da junção entre brincadeira descompromissada, até meio infantil, o exercício de fruição sexual desreprimida, estabelece um ato moral provocativo, que é marcado desde o título. O Pull My Daisy, que seria algo como colher a minha flor, a minha margarida, né? Ela concentra tanto uma imagem que pode sugerir o ato de masturbação, quanto tem uma inspiração numa gíria do universo dos clubes de striptease, onde Pull My Daisy é puxar aquela última calcinha que as strippers usam como peça íntima. Essas peças em inglês elas são chamadas de G-strings, e depois o filme vai aproveitar isso numa espécie de clara atitude de provocação jocosa com o poder dos grandes estúdios, porque vai ser o nome da produtora criada pelo Robert Frank e pelo Alfred Leslie. O uso do verbo puxar ainda, né, puxar ou arrancar a flor ou a peça íntima, mistura essa ideia de fruição de prazer e dor, gozo e violência, e tensiona a experiência sensorial, no qual a fruição sexual se confunde com formas de agressão. A determinação masculina desse olhar de experiência erótica, tanto no acúmulo de sugestões fálicas, né, quanto no sentido de objetificação do corpo feminino por meio das referências do striptease, ela não deve passar despercebida. Por um lado, ela vai apontar para um aspecto que é meio comum na crítica sobre o imaginário beat, numa crítica mais contemporânea até, como se essa expressão literária se organizasse em torno da masculinidade e do silenciamento da expressão feminina. Ou seja, a busca da fruição da experiência social, por meio da espontaneidade, do prazer, da ampliação das sensações físicas, ela afinal não se revela um valor tão absoluto e universal. Ela é determinada pelo corpo, que tem mais ou menos acesso a esse nível de realização, que problematiza um pouco a experiência. Só que, por outro lado, essa tensão entre um ponto de vista masculinizado e a presença feminina diante dessa percepção de mundo vai introduzir um ponto de contraste que é muito interessante para a gente ver o filme logo adiante. Agora a gente pode olhar para o curta-metragem na busca dos elementos muito próprios da estrutura de composição poética que foram incorporados pelo filme como meio de tensionar a forma dramática muito convencional do cinema narrativo. Com isso, o filme atesta sua originalidade na promoção de um confronto de características de gêneros. Então, a princípio, o enredo segue as convenções dramáticas mais básicas ao ser totalmente localizado no mesmo espaço, que é o pequeno apartamento do jovem casal. E, com isso, o filme reproduz também um cenário que é típico da tradição da dramaturgia desde o século XIX até o drama moderno, que é a sala de um apartamento ou de uma casa, que é esse espaço tanto de convivência íntima da família, quanto de circulação mais pública, no qual se recebe visitas. Do mesmo modo, a convenção dramática do tempo ela é cumprida pela duração muito precisa do enredo, né, que são 26 minutos de filme, que se inicia com o começo do dia e se encerra com a noite. Porém, a sobreposição da voz de Kerouac, concentrando toda a elaboração do discurso verbal do filme, acaba introduzindo um elemento épico que explicita a distância em relação a essa plena realização dramática. Essa voz, ela não vai somente dublar os diálogos e as falas dos personagens, quanto ela também vai narrar as ações que estão acontecendo e ela vai além. Ela demarca o tom narrativo por meio de comentários que servem de interpretação da situação que está sendo mostrada. Logo no início, por exemplo, a primeira fala do filme, o narrador ele fala, é de manhã cedo no universo. Então a gente tem esse movimento que inscreve a marcação temporal desse cenário muito particular e específico dentro de uma ordem maior, capaz de tentar conter uma imagem do absoluto, né? Está amanhecendo em todo o universo. Do mesmo modo, quando ele vai descrever a bagunça da casa,
detalhes concretos que estão sendo fotografados pela cena, como o casaco do marido jogado na cadeira, eles vão redundar na elaboração de um símbolo poético que expressa uma projeção do olhar subjetivo da voz que narra sobre o elemento cenográfico, que por sinal nem mais está sendo mostrado concretamente pela cena. Então as gravatas ela está pegando, mas quando ele fala das meias torturadas, a cena não está mostrando as meias, e o narrador traz esse elemento meio já criando o símbolo poético, a partir dessa personalização da meia. Em outro momento, mais adiante, quando ele vai descrever a cozinha do apartamento, a voz projeta sobre o cenário muito prosaico de classe média baixa um dado da história bíblica, tentando fazer reverberar na imagem um caráter extraordinário, que promove um contraste entre a grandiosidade do exemplo que ele traz, a rainha de Sabá, the Queen of Sheba, e o aspecto rebaixado de uma pia cheia de louça suja. E por fim, assim como a gente viu com as meias, novamente, após iniciar um movimento descritivo de detalhes que estão evidentes no cenário, então ele fala louças, escovas de dente, o narrador ele vai se deter num elemento que não faz parte do quadro, mas que surge da imaginação dele como um dado de estímulo para a nossa imaginação, quando ele fala nas baratas, que a imagem não está mostrando. E ele vai seguir descrevendo essas baratas como um aspecto onipresente nesse retrato urbano, partindo também do imediato da imagem, que ele vai começar a falar baratas do café, baratas da farinha, e a cena vai mostrando esses elementos na cozinha, até ampliar o seu escopo para a paisagem maior, quando ele fala baratas da cidade. Ele ainda vai além para a configuração de uma tentativa de configuração de imaginário cultural. Em determinado momento ele fala baratas do Chaplin. É justamente essa marca retórica da voz narrativa que revela o seu aspecto mais característico. A sua leitura da realidade é totalmente determinada pelo exercício de produção de discurso simbólico e metafórico que revela uma atividade poética em constante elaboração. Alinhado a isso, a sua mobilização da linguagem, da composição da fala, apresenta os mesmos recursos que a gente observou no texto do poema, como eu mostrei antes. Então, por exemplo, a voz vai abusar de repetições sonoras, às vezes meio sem sentido, tipo diamambe, diamambe, diamac, diamac, que vai trazer essas aliterações e assonâncias tentando criar essa cadência musical. A prosódia da fala, ela vai ser assim estabelecida musicalmente através de uma exploração que cria e mantém uma constância rítmica quanto tonal também, porque ele reproduz ênfases em sílabas determinadas a cada repetição da palavra que ele repete, criando como se fossem pequenos refrões no meio das frases em prosa. Aparece ainda também, por exemplo, a referência da cantiga infantil, como a gente viu na própria estrutura do poema original, o Poem by Daisy, enquanto uma estrutura fixa que vem da tradição oral, mas que ela prevê, por meio do jogo e da repetição, uma liberdade de variação. E aqui é uma voz de criança que aparece no voice-over cantando, né, o Humpty Dumpty sat on a wall and had a great fall. Desse modo, o que a gente pode ir percebendo é que, mais do que um narrador, é como se o filme mobilizasse uma espécie de um eu lírico sobreposto à encenação da situação dramática, desse processo constante de metaforizar a realidade que está sendo projetada pela tela. Aliás, a identificação dessa voz com algumas figuras presentes na cena, e não por acaso os poetas, é estabelecida desde a entrada dessas personagens. Por exemplo, quando a personagem de Ginsberg remexe num pequeno caderno de anotações, a voz comenta: bem, eles mexem em suas páginas de luar roxo, nas quais seus segredos nus aparecem. O olhar do poeta que está presente na tela, que no caso é o Ginsberg, em silêncio, revelando os seus segredos por meio dos seus escritos, ele vai corresponder com um exercício realizado pela voz-over do Kerouac, que revela sua própria subjetividade literária ao tentar narrar a imagem que o quadro vai nos exibindo. Do mesmo modo, a composição visual vai se revelando como um discurso montado meio que por um acúmulo de imagens, mais do que por uma mera sequência de imagens encadeadas. Nesse sentido, existe uma sobreposição de enquadramentos que por vezes interrompem essa encenação da situação, para tecer também pequenos comentários, carregando elementos diversos que produzem uma espécie de estranheza, ou mesmo um choque de referências. Alguns exemplos: a bandeira dos Estados Unidos, que ela é mostrada na mão da mãe do bispo, que é uma figura de autoridade moral, estando do lado das mãos vazias do poeta Beat, que no caso é o Ginsberg nesse frame, que é um símbolo de desconjunção social. Ou, mais adiante, o pedal de um órgão, que também está sendo tocado pela velha senhora, que ele é meio enterrado por uma coletânea de jogos de passatempo, cujo título reverbera um pouco essa brincadeira desse contraste entre saudação e danação, de que é puzzle for fiends, meio trazendo essa ideia de demônios.
Assim como essa própria informação da grande editora, da Penguin, que já traz esse caráter meio de uma cultura mais industrializada com esse objeto de uma cultura mais elevada, que é um órgão que está tocando uma música religiosa. Da mesma forma, a gente tem esse outro frame que tem a junção de uma partitura da música sacra, que é a música que a mulher está tocando, que está do lado de um bonequinho de lata muito tosco, de um personagem de ficção científica, que está conjugando a mais alta e a mais rebaixada cultura no mesmo quadro. Ou, naquela última imagem, a sobreposição de uma imagem de uma Nossa Senhora, já impressa em plástico, e uma embalagem aberta e meio utilizada de Alka-Seltzer, que é um remédio contra a azia, que forma uma espécie de altar da fé na era da industrial avançada. Por outras vezes, essa composição visual ela vai ser motivada pela inserção de pequenos monólogos interiores visuais de algumas personagens. Como, por exemplo, quando a fala é elaborada através da repetição das baratas, que a gente viu, ela vai promover uma espécie de um delírio da personagem do Allen Ginsberg, que nesse momento incorpora a própria imagem poética que foi construída pela voz narrativa ou lírica do Kerouac, brincando às vezes de ser cowboy, mas também meio que tentando mimetizar uma barata, numa espécie de um momento meio kafkiano. O que a gente vai percebendo através dessas imagens acumuladas é que, aos poucos, elas também vão começando a revelar a possibilidade de contradições internas. Ou seja, o filme vai deixando entrever que a junção entre cena e voz não se dá a partir de uma relação que é só de total correspondência. Pelo contrário, talvez comece a surgir também outras percepções da experiência a partir de um recurso que é muito próprio do cinema, que é justamente a montagem. Esse contraste ele é sintetizado, talvez de maneira mais enfática, numa breve passagem. Na metade exata do filme, ao longo dos 13 minutos, após uma personagem questionar o bispo sobre a santidade de todas as coisas, ele começar a perguntar: o beisebol é santo, a rua é santa, tentando trazer um pouco essa santidade como uma coisa que domina todos os aspectos da experiência, a gente começa a ver essa inserção do que parece ser um pequeno monólogo interior do religioso enquanto ele ouve as perguntas do poeta. Por meio da única cena, também curiosamente, que se passa fora do apartamento, no meio da rua. Então, nessa cena, a gente vê o bispo discursando no meio da rua, com a Bíblia na mão, diante de um pequeno grupo formado por mulheres, crianças de colo e um homem. Essa imagem de coletividade, por esse grupo que ouve, que sugere uma construção mais popular, de mãe de família, no meio do espaço urbano, mas que é externa ao pequeno grupo dentro do apartamento, ela também é confrontada com uma outra imagem de coletividade de caráter menos concreto, porém mais simbólico, mas que ao mesmo tempo, cuja capilaridade é mais onipresente do que qualquer projeto geracional artístico, que é a bandeira dos Estados Unidos, que o vento esvoaça na cara do bispo enquanto ele discursa e atrapalha o discurso dele. O que chama mais atenção nessa passagem é que, justamente quando entra em cena essas outras presenças coletivas, que estão além da experiência do pequeno grupo beat encerrado no apartamento, a voz do Kerouac se cala. É como se ela não encontrasse comentário ou palavra capaz de metaforizar a imagem. Como se a concretude dessa dimensão simbólica fugisse da sua capacidade de elaboração poética. Com isso, o filme acaba apontando para possíveis fraturas na experiência representada. É uma tensão entre capacidade de abrangência do olhar subjetivo e a execução de um projeto coletivo, para além desse olhar. Assim como uma tensão entre o alcance do comentário da voz autoral individual e a possibilidade de representação da experiência social. Ou, por fim, entre as diversas vozes e olhares que podem formar o conjunto da experiência. Ou seja, ainda que se utilizando como referência dos elementos de outras formas de construção artística, desde o teatro, por meio da reposição dramática, até a literatura, através da voz do escritor comentando o que vê, o cinema reafirma a sua autonomia enquanto linguagem, ao não apenas reproduzir as possibilidades de outros meios, mas ao tentar provocar soluções novas a partir do aproveitamento que ele recebe desses outros meios. E ao fazer isso, o filme, ao mesmo tempo, se alinha aos projetos tomados de empréstimo da literatura, como o ideário e o repertório formal da geração beat, mas também revela, conscientemente ou não, os limites desse projeto.
Porque, afinal de contas, o olhar que é representado pela voz lírica, que dentro do filme tenta interpretar os sentidos da experiência observada, não deixa de ser um olhar subjetivo individual, que é moldado pelas suas percepções, por mais que se coloque como a tentativa da elaboração da voz de uma geração. Para terminar, eu queria aprofundar esse ponto que eu falei acima, a partir da constatação de uma outra marca desse contraste de apreensões internas ao filme, e que eu já anunciei antes, que é justamente a presença do olhar feminino da dona do apartamento. Essa personagem, que é interpretada pela atriz Delphine Seyrig, que depois ela ficaria muito famosa porque ela protagonizou o filme Jane Dillman, da Chantal Akerman, em 75, que aqui, no caso, é a única personagem feminina ligada ao grupo dos jovens Beatles, já que ela é esposa do dono da casa. Ainda que a gente tenha a imagem recorrente de uma percepção muito masculinizada, por meio da voz do Kerouac, essa figura parece se sobrepor a essa imagem, inscrevendo também as suas próprias percepções e criando possíveis novas fraturas dentro do discurso do filme. Logo na abertura, por exemplo, o que a gente vê nesse frame da esquerda, ela é a figura que abre as janelas do apartamento, criando essa possibilidade de abertura do olhar para recepção e interpretação de imagens, fazendo com que amanhã se inicie no universo, né, usando as próprias palavras que o Kerouac narra esse momento. E no final do filme, igualmente, ela também que determina o encerramento da situação. Após o bispo ir embora constrangido com a família dele, por conta da situação que os poetas armaram ao redor deles, ela briga com o marido e ela reclama do fato de ter que aguentar o tempo inteiro, daí a fala dela, todos esses beatniks pela casa. O uso da palavra beatnik, que é o termo pejorativo que foi cunhado para se referir aos escritores da geração, acaba por inscrever na tessitura do filme um olhar mais exterior ainda ao ponto de vista desse grupo de artistas, que a gente pode ver no fundo da imagem, reunidos meio impotentes, meio que infantilizados, enquanto eles assistem à briga dos amigos, estão fazendo careta, um gesto meio de criança que foi pega fazendo coisa errada. E, por mais que a gente lembre que a fala da mulher, ela também está sendo reproduzida pela voz do Kerouac, que está dublando os diálogos, a composição geral do quadro vai fazendo perceber uma fratura na imagem que está sendo apresentada. E, por fim, desde a abertura, o filme faz entrever esse possível contraste de pontos de vista sobre a situação. Na sequência inicial, que enquanto a câmera em traveling passeia pelo apartamento vazio, mostrando o cenário, no fundo toca a canção tema, que também é cantada por uma voz feminina, e a imagem registra, em determinado momento, com muita evidência, um quadro que representa um homem pintando um quadro. Essa imagem, depois a gente vai entender que ela diz respeito ao trabalho da mulher, que é pintora. E ela aparece concomitantemente ao letreiro que acredita a voz do Kerouac como autor do roteiro e como narrador do filme. Então, lembrando que a dona da casa é pintora, o quadro é um resquício muito evidente do seu trabalho. Aliás, é a única marca evidente de trabalho em todo o filme. Porque por mais que o marido dela também seja um trabalhador, ele sai do trabalho e só chega em casa tirando o uniforme. Desse modo, o filme vai escrever na imagem a materialidade do trabalho feminino como um dado concreto da experiência que possibilita a manutenção do projeto de insubmissão dos homens representados, que são todos poetas e músicos de jazz de apartamento. E, ao mesmo tempo, esse trabalho que é mostrado, que é a pintura, também é colocado no caráter de um trabalho criativo, né? Cumpre essa função de uma profissão mais elevada, que trabalha com os sentidos, com a expressão pessoal, mas é um trabalho criativo e autoral que, ao mesmo tempo, é exercido enquanto aquela mulher é vista realizando um trabalho doméstico, que é o outro trabalho dela dentro de casa. Então, ela toca a criança para a escola, ela abre a casa, ela que depois vai juntar a louça. É esse tipo de revelação das contradições ou das fraturas dentro da imagem do projeto contracultural que, ao mesmo tempo, incorpora e evidencia as ousaldias e os ganhos de expressão desse projeto, que torna a Pull My Days uma realização tão interessante e complexa, porque ela é capaz de mobilizar tantas referências das quais ela se apropria, o ideário beat, o projeto da contracultura, quanto o próprio meio do qual se utiliza e para cujo desenvolvimento ela está contribuindo largamente, que é esse momento de ebulição do cinema independente nos Estados Unidos. Acho que é isso. Aqui eu deixo só uma bibliografia básica que eu me apoiei para fazer essa fala, e o meu e-mail lá também, caso alguém queira entrar em contato. Muito obrigado, gente.
Chegou a Giovana? Vou perguntar. A Giovana chegou? Não? Não. Bom, a gente pergunta mais uma vez. Então a gente mantém, né, 30 minutos para cada participante. Você pode E uma coisa que eu esqueci de falar, gente, desculpa. No final tem uma rodada de perguntas, né? Então as perguntas para o final. Então, o Renato é formado em Letras pela USP e atualmente desenvolve pesquisa de mestrado com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, dentro da linha intersemiótico e entre semióticas, práticas e objetos em língua inglesa, pelo programa PPGL, né, o Programa de Pós-Graduação de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, sob a orientação da professora Elizabeth Harcourt. Como fala? Harcourt de Tagle. O projeto investiga o jogo Final Fantasy VII Remake, a partir da perspectiva semiótica inspirada na obra de Roland Barthes, explorando as relações entre linguagem, narrativa e visualidade na cultura midiática contemporânea. A pesquisa contribui para o campo dos estudos intersemióticos e para o diálogo entre jogos digitais, linguística e crítica cultural. O título da comunicação do Renato é Songs of the Return, em The Elder Scrolls V Skyrim, remediação da saga épica como artefato. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou o Renato. Hoje eu venho falar para vocês, propor uma reflexão, né, sobre Songs of the Return, no The Elder Scrolls V Skyrim, uma remediação da saga épica como um artefato cultural, né? Então, eu pensei nessa reflexão, gente, para dialogar com o tema do nosso seminário, que é gêneros poéticos, né, história, teoria e uma problematização em geral. E essa proposta, ela vai analisar um ciclo de narrativas épicas que se chama Songs of the Return, que está dentro do universo do Elder Scrolls Skyrim, né? O jogo Elder Scrolls Skyrim, ele é um RPG que foi lançado em 2011 pela Bethesda, que é uma produtora americana. E nesse jogo, ele é um jogo que trabalha muito com uma fundação e uma inspiração do mundo nórdico, né, dos vikings também. Hoje eu vou discutir com vocês essa flexibilização dos gêneros poéticos na cultura digital, né? Então, como a gente tem um gênero poético como a saga épica, que ela é remediada, porque ela é inspirada em sagas épicas antigas, de uma nova forma, para um novo propósito, né? Que é dar uma verossimilhança para o mundo do jogo, certo? Então, essa narrativa épica, Songs of the Return, ela é inspirada e simula formalmente as sagas islandesas medievais, como, por exemplo, o Heimskringla, né? E essa composição, ela hibridiza, né, a crônica histórica, essa épica fundacional, né, que é o Heimskringla, em prosa ficcional, para se constituir o que eu chamo de uma epopeia lúdica, que é uma epopeia dentro do videogame que está lá para trazer mais verdade, mais verossimilhança para o jogo, certo? Que ela legitima a história da província Skyrim, que é onde se passa o jogo. Ela legitima a história daquele povo que habita lá, certo? Então, vamos problematizar, né? Qual é a tensão entre a poesia declarada épica e sua natureza como produto da indústria cultural, né, gente? Porque o Skyrim, né, ele é esse jogo e ele é um produto da indústria cultural, certo? Já essa épica, né, que o jogo traz como influência, que é o Heimskringla, ela é uma saga medieval, né, islandesa, da época mais ou menos aproximadamente 1230, né? E o Heimskringla conta a história dos reis nórdicos, né, a saga dos reis nórdicos, né? E aí eu vou mostrar para vocês dois excertos
o do Songs of the Return e também do Heimskringla, aí vocês vão ver como tem algumas semelhanças, certo? Aqui a gente tem o que era uma saga épica antiga, que servia um propósito, né, para aquela cultura, naquele período histórico, e que serviu de inspiração para do Songs of the Return, agora do Skyrim, que serve outro propósito, né? Então vamos lá, ó, aqui é o Skyrim, né, essa arte promocional, né, vocês veem que tem muito essa imagem dos vikings, né, e essa é a capa do jogo, que tem um dragão, né, um símbolo do dragão assim, que também faz parte da história do jogo, né, o jogo tem muitas batalhas contra dragões. E aqui, gente, é o livro Songs of the Return, dentro do jogo, né? Então, no jogo você tem vários livros. Songs of the Return tem vários volumes, né? É uma saga de fato. Esse é só o primeiro, né? O volume 2, no caso, que você encontra no jogo, que traz a história do Return of the Darunzo, né? Que é basicamente eu vou mostrar para vocês melhor. Aqui. Vamos ler o excerto e aí vocês vão entender mais, né? Mas basicamente o livro começa assim. Our great Lord Ysgramor, the harbinger of us all, did send forth his two beloved sons, with him the only other survivors of the brutalities of Sartha, to seek out the bravest warriors of the land and mount the great return. Ingol and Ilgar they were called, and they were known among Admora as fine warriors with bright eyes and dawning futures. Ingol the elder was the brave strategist, bringing his learnings to bear on the battlefield, that his enemies would be defeated before they even know the battle had begun. Ilgar the younger was possessed of an unwavering spirit that drove his singular prowess to overwhelming feats in war. Together the mind and the arm, they were capable of sowing a destruction most thorough and glorious to any foe who stood before them. A história é o seguinte: o Ysgramor, né, esse personagem que a gente encontra no jogo, inclusive, ele já morreu, mas a gente encontra ele no mundo dos mortos. Ele trouxe esses dois filhos dele, que são os únicos sobreviventes desse desastre de Sartal, que era uma das primeiras cidades fundadas por Ysgramor. E esse desastre foi, na verdade, uma guerra entre os Nordes e os Elfos, em que quase todo mundo da cidade morreu, tirando esses dois, que são os filhos deles, do Ysgramor, certo? Esse grande retorno acontece com dois navios, o Darunzo e o Harak, né? Não dá pra gente ver a história toda, mas basicamente esses dois navios, um deles vai se perder numa tempestade, e essa tempestade vai matar o Ingol, né? O mais velho. Então é uma tragédia também, certo? E o Darunzo, que é esse navio que afunda na tempestade, ele vai trazer uma grande perda pro Ysgramor e um grande remorso pro irmão, o Ilgar, né? E isso tudo vai ser a história que começa com essa colonização, vamos dizer assim, do povo de Atmora, né? Que é o Ysgramor, o Ingol e o Ilgar, indo para Skyrim, certo? Então é uma história de tragédia, uma narrativa épica com várias metáforas também. E agora eu vou mostrar para vocês um excerto do Heimskringla e vocês vão ver como é parecido, né? Esse é o Heimskringla, né? Aqui a gente tem duas cópias, na verdade, né? A primeira página, que é a única página que sobreviveu, porque a obra se perdeu num incêndio, e sobreviveram apenas uma página do manuscrito original. E a outra página, que é uma cópia, né? A cópia de Egerston, né? Egerston. E, bom, o Heimskringla é uma coletânea de saga de reis, né? Medieval, que é atribuída ao Snorri Sturluson, né? Então ela foi compilada aproximadamente em 1230, né? Então ela é bem antiga.
Só que ela serviu como inspiração para um jogo moderno, certo? E aqui a gente tem o capítulo 20. Vamos ler comigo. Angi's sons, who were kings after him, were called Aurac, Auraker and Eriker. They were powerful men, great warriors, and very skilled. It was their practice to ride horses and to train them for both walking and galloping. They were outstanding good at this. They competed a great deal over who rode better or had the better horses. It happened on one occasion that these brothers were riding apart from the other people with their best horses, and they rode out onto some fields and never came back. Then a search was made for them, and they were both found dead, both with their heads battered. They had no weapons, but the horses' bridles, and it was thought they must have killed each other with those. So says, essa palavra que eu não sei pronunciar. Auraker fell in Glygatal, where Eriker was brought down to by brother's weapon, and Dagger's kinsmen beat each other to death, they said. Rebutals of saddle horses, never known before next reigns, used by Freyr's offspring to fight each other. Bem parecido, né? De acordo com a minha pesquisa que eu fiz, esse Heimskringla não foi o único manuscrito que os desenvolvedores de Skyrim usaram. Também houve outros manuscritos também de sagas nórdicas, de ascendência nórdica também, né? Como o Poetic Edda, que é o grande manuscrito da onde a gente tirou a maior parte do que a gente sabe sobre a mitologia nórdica, né? E no Skyrim você vai encontrar também menções ao Poetic Edda, por exemplo, né? Daí, o que eu propus para nossa reflexão? Os eixos de análise, a gente vai ver a forma e a função, certo? Qual é a forma do Songs of the Return e a sua função, né? Então a forma, ela tem a continuidade, a gente vai abordar da seguinte maneira. Essa forma, como a gente viu, através do Williams, a gente vê que ela tem uma continuidade, ela é mantida, certo? Ela é uma saga épica, com metáforas, com palavras difíceis, né? E em paralelo, ela tem essa quantidade nominal, que a gente chama de forma mantida, certo? Aí a função clássica, que seria a função clássica de uma épica ou de uma poesia de acordo com Platão, teria então um papel educativo ou um identitário, certo? E a função moderna, que é onde a gente chega o clímax da nossa análise, é onde acontece a ruptura, certo? Que é essa descontinuidade substancial, porque a gente tem a continuidade nominal, que é essa forma bem parecida de se construir o texto, mas essa descontinuidade substancial, porque é o serviço do texto, não é o mesmo serviço que o Heimskringla estava servindo naquela época, né? Songs of the Return serve outro contexto e outra substância, que é a imersão mercadológica. É para trazer verossimilhança para o jogo, é para fazer o jogo ser mais legal de ser jogado, certo? Mas vamos lá. Então, primeira fundamentação, gente, para acompanhar vocês no raciocínio. A gente começa então falando de Platão, certo? Então, na República, o Platão estabelece que a poesia tem que ser controlada, certo? Porque tem um poder imitativo da palavra, que se torna hábito na educação dos cidadãos. Então ele argumentava que o imitador, seja o pintor ou o poeta, ele é afastado no terceiro grau da verdade, porque ele lida com as paixões da alma, certo? E não com um elemento racional. Então ele era banido de um estado regido por leis sábias. Então ele devia censurar, o poeta devia ser censurado por Platão, porque devemos vigiar os autores de fábulas e selecionar as que forem boas, proscrevendo as más, a fim de moldar as almas por meio de fábulas, com muito mais cuidado que os corpos com as mãos, né? Então as histórias que mostram os deuses lutando com os deuses, que conspiram e combatem, devem ser rejeitadas para Platão. Porque ele acha que é aquilo que vem para as crianças, né? O que é a doutrina aprendida em tenra idade, né? Quando você é criança,
tem que ser, costuma ser indelével e inalterável. Eu acho que uma que você aprende como criança, você não vai desaprender depois. Então, a poesia para Platão tem que ter os valores, tem que ser virtude, tem que ter a virtude. Então, por que a gente já começa com Platão para analisar Songs of the Return no Scar? Para ver se tem as virtudes, a coragem, o valor da batalha, a conquista, e tem tudo isso sim, né? No Songs of the Return e em Heimskringla também, certo? Aí, vamos continuar, né? Aristóteles, na estrutura do épico, a estrutura da poesia, certo? Então a gente tem a epopeia, ela é a imitação, é a mímesis, certo? Por palavras e ajuda de método, e é uma narrativa, essa é a epopeia, certo? Então, a epopeia, de novo, Songs of the Return é uma epopeia? Tem uma narrativa? Sim, tem uma narrativa, certo? O enredo, o mitos, e o princípio e como que a alma da tragédia. É uma tragédia? Sim, a gente tem uma tragédia em Songs of the Return, certo? Não uma, várias tragédias. Não é apenas um igual que morre, né? Outros personagens vão morrer também. E a poesia, para Aristóteles, ela expressa o universal, né? Ela expressa história. Ela tem que ser uma ação una e completa, né? O enredo da imitação, certo? Então, a gente tem o efeito de Songs of the Return, como postula Aristóteles, que é esse efeito da compaixão, do temor e da purificação da catarse, né? Que no final de Songs of the Return, a gente tem a compaixão que o Engar vai mostrar para o seu irmão que morreu na tempestade, certo? Então a gente também tem esse elo, certo? Da nossa narrativa. E a terceira, que é fundada no Williams, certo? Que é a necessidade de distinguir essa continuidade nominal e substancial. A nominal, de novo, é a forma, certo? E a substancial é isso que a gente tem dentro da mitologia, dentro da história, dentro da função educativa ou identitária da poesia, da prosa épica, certo? Essa substancial, ela é ligada às matrizes culturais orgânicas. E é por isso que tem a ruptura com Songs of the Return, porque a matriz não é orgânica, ela é digital, ela é inventada, né? Então essas classificações genéricas acabam por se dar, especialmente o último, né, que é essa ruptura, nos termos do mercado literário, né? Então a gente tem um mercado que tem essa literatura, por exemplo, dentro do jogo, né, que dá essa remediação. E a remediação, gente, é um conceito do Bolter, né, do David Bolter, que basicamente, que é uma coisa que eu esqueci de falar, inclusive, mas é basicamente a remediação, ou remediação, porque não tem uma tradução ainda feita desse livro, é o processo pelo qual nossas mídias contemporâneas, se apropriam dessas tradições mais antigas, como essa canção épica, por exemplo, para outro propósito. Essa é a remediação. Tá? Então, nesse propósito do Songs of the Return, world building, construir o mundo de Skyrim, fazer ele ser verossímil, fazer ele ser um mundo que o jogador vai se perder nele como se ele estivesse num outro mundo de verdade mesmo, com passado, com presente, com história, com tudo, né? E aí, o Songs of the Return, como eu já disse, ele tem essa forma, né? Como a gente viu, ele é fragmentário, ele tem um tom elegíaco, né? E ele tem esse objetivo formal, a ilusão de uma autenticidade histórica. Ele está lá para dar autenticidade ao mundo de Skyrim, né? E ele usa essas convenções do gênero épico, né? Que foram trazidas do Heimskringla, né? Que são os heróis, essas jornadas, esse tom elevado, né? E essa é a continuidade nominal em ação. Ok? Beleza. E a ruptura, onde ele rompe? Ele rompe com a função clássica, ele rompe com essa função da prosa épica, por quê? Porque é a função que tinha Platão colocado, né? Que tinha que ter virtude. E na verdade,
Songs of the Return não está trazendo uma virtude, ele está trazendo world building, ele está imergindo a gente no mundo de Skyrim para subvertendo, na verdade, né, a função do que era o épico antigo, do que eram as sagas épicas antigas, né? Então, essa mimesis que ele faz de Heimskringla, ela é dirigida ao lucro, é para fazer Skyrim vender mais, né? É para fazer Skyrim ser esse jogo que é um dos jogos mais vendidos do mundo, né? Que é esse jogo aclamadíssimo pela crítica. Por quê? Porque tem world building, porque tem muitas camadas, né? Uma história por trás daquele mundo que a gente está explorando como jogador, né? E não a razão e a sabedoria, como postulado por Platão, né? Então, para concluir, gente, vamos sintetizar aqui, para ver se eu não perdi nada. A remediação legitima esse artefato digital, que é Songs of the Return, usando a forma de um gênero antigo, bem antigo, né? E essa tensão, a tensão dessa forma com a substância, ela vem com esse ideal filosófico de Platão, que era a sabedoria, a virtude, para, na verdade, nos trazer um objeto que nos traz imersão no mundo digital. E que também faz esse mundo digital ser aclamadíssimo e vender várias cópias, né? E por fim, né, essa tensão, ela vai diretamente contra, né, ou na verdade tensiona mesmo esse ideal do saber como modelo para regular o governo da sua alma, né? Que é a ideia da cidade, né, do Platão, né? Aquela cidade que está por aqui, assim, um modelo no céu, isso, as leis da cidade ideal, usando como modelo do céu, né? Então, é isso, gente. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Essas são as minhas referências. O Aristóteles, o Bogost, o William Bogost, o Bolter, Remediation, Understanding New Media. Ainda não foi traduzido para o português, por isso eu trouxe as diferentes traduções, né, para esse conceito. O Platão, o Raymond Williams, e aqui também para vocês consultarem lá a Wikipédia do Elder Scrolls, que tem todos os livros da saga Songs of the Return para vocês lerem lá, tá? É isso. Agora nós vamos ouvir a Jéssica Carrington, que é mestranda em Literatura Comparada e Estudos Sociais pela Universidade Estadual Paulista de Rio de Janeiro. Ela pesquisa poesia contemporânea em língua inglesa e francesa com ênfase em literatura queer. A sua publicação tem como título O Amanhã em Sherazade, de Richard Ficken. Isso. Bom, gente, boa tarde a todos. Já foi apresentada, né? Mas eu vou hoje de novo, porque eu estou com o roteiro aqui na cabeça, senão eu perco. Meu nome é Jéssica, eu sou da Unesp de Assis, eu faço parte do programa de pós-graduação em Letras, em Literatura e Vida Social, sou bolsista CAPES. E hoje eu vou falar sobre o Amanhã no poema Sherazade, do Richard Ficken. E aí, antes de tudo, eu vou começar a apresentar o autor, porque eu acredito que ele não seja muito divulgado aqui no Brasil, ainda mais porque se trata de um poeta contemporâneo. Ele é um poeta vivo ainda, ele é nascido em 67 nos Estados Unidos, e desde a juventude o Richard Ficken ele publica poemas através de blogs, jornais, revistas, mas é somente em 2004, quando ele ganha a competição da Yale Series of Younger Poets, que ele estreia o seu livro oficialmente. O título da obra, então, é intitulada Crush, e ela sugere a fusão do erótico e do mortal. Do erótico, porque quando a gente lê ele como substantivo, é no sentido de paquera amorosa. E do mortal, quando a gente lê ele como verbo, é no sentido da colisão de dois corpos em extrema pressão. Então, a tradução mais próxima que a gente teria para essa palavra em português seria queda, né? Crush é uma antologia de poemas escrita entre os 20 e os 30 anos do autor, o que acaba denotando seu caráter intimista, principalmente porque ele é um homem gay. Então, nesses poemas, ele vai falar sobre as vivências homossexuais e homoeróticas dele. E, apesar disso, embora os poemas dele tenham
falem sobre essas vivências pessoais dele. Quando ele é entrevistado e perguntado e questionado se ele se interessa por esse gênero da confissão, ele fala que na verdade ele não tem interesse pelo gênero e ele usa o eu poético como uma ferramenta artística a fim de criar experiências sensoriais intensas e imediatas. Então eu trouxe um trecho aqui no cantinho de um outro poema dele, não é o Sherazade, para a gente ver exatamente. A partir dessa primeira leitura, a gente consegue ver um trabalho de antíteses a partir do heart e do hunger. Então, heart, ele significa o excesso e o hunger, a falta. A gente consegue ver o eu lírico que encena através de um você, né? Através de um outro. Só que, como se trata de um poeta homossexual, de uma poesia homoerótica, a gente precisa ler ele de uma forma diferente. Então, para embasar isso, eu trouxe o autor John Emil Vincent. Ele é um professor universitário de teoria de literatura queer. No seu livro Queer Lyrics, onde ele analisa e explora essa tradição americana do homoerotismo, estudando autores como Crane e Moore, ele fala que o queer, no título do seu livro, ele é exortativo, ou seja, ele é fortemente encorajado. Isso porque em cada lírica que ele discute há um imperativo de uma leitura diferenciada. O leitor, diante das inovações na forma lírica, deve realizar leituras queer, isto é, leituras que vão na contramão das práticas de leitura heteronormativas, de modo a participar da construção dos padrões de significados que constituem cada lírica. O que ele quer dizer com isso é que a gente, como leitor, a gente precisa estar aberto à interpretação das metáforas do pênis, do gozo, da penetração, porque tudo isso importa para a lírica homoerótica. Então, a partir dessa segunda leitura, a partir disso, a gente faz uma segunda leitura desse trecho e mesmo que nesse poema em específico não tenha essas metáforas, a gente entende que essa falta que ele fala aqui nesse trecho do coração ser o único lugar onde esse relacionamento, esse amor que ele fala pode acontecer, evidencia uma clara falta no mundo real, né? Porque esse amor dele ele só acontece nos versos ou no coração dele, e não num lugar de verdade. Então, o que a gente entende? Que o amor homossexual ele é desviante e deslocado em essência, né? Porque ele não tem nem lugar, nenhuma casa. E não por acaso existe a prática do cruising, onde esse professor, o Vincent, ele explora nesse livro dele que vários desses autores que ele estuda fazem metáforas do cruising. O cruising é o ato de se encontrar em bosques, em florestas, no escondido. Então, que acaba denotando mais essa falta de um lugar de verdade. Bom, e aí finalmente sobre o poema Sherazade, ele é um poema de uma estrofe só mesmo, curtíssimo. Eu vou fazer a leitura dele primeiro, para então analisar. Tell me about the dream where we poured our bodies out of the lake and dressed them in warm clothes again. How it was late, and no one could sleep. The horses running until they forget that they are horses. It's not like a trip where the routes have to end somewhere. It's more like a song on a policeman's radio. How we rolled up the carpet so we could dance, and the days were bright red. And every time we kissed, there was another apple to slice into pieces. Look at the light through the window pane. That means it's noon. That means we're inconsolable. Tell me how all this and love too will bring us. These are bodies possessed by light. Tell me we'll never get used to it. Esse poema é intitulado Sherazade, então a gente tem a alusão clara da princesa do conto de Mil e Uma Noites, onde ela precisa ficar contando histórias interminavelmente de uma noite para outra para evitar a própria morte. Eu acho muito significativo. Esse é o primeiro poema do livro, então é muito significativo que ele comece como falando sobre um sonho e o próprio título dele fale sobre essa criatura, essa figura mítica que vai contando histórias para evitar a própria morte. E aí esse é só o título, mas para analisar o poema, para falar sobre o poema, eu pego um outro autor, o George Agamben, e segundo as definições dele de poesia, ele fala que a poesia existe na tensão entre duas ordens, a de som, que é de série semiótica, e o de sentido, que é de série semântica.
ele fala que esse conflito estrutural revela uma singular crise no fim do poema, porque o último verso, por não poder admitir o enjambement, põe em questão a própria identidade do verso e do poema, e acaba exigindo institutos formais que resolvem ou evidenciam essa crise. O enjambement, ele é essa quebra de um verso para o outro, mais precisamente o momento em que o fim do verso não coincide com o fim da frase. Então o Agamben fala que isso é um poema, né? Quando ele consegue enjambar. Só que no final desse ensaio, que é um ensaio super curto, ele deixa a gente sem respostas, porque o questionamento que ele coloca, esse último verso do poema, ele é poesia ou não. Porque se o último verso ele não pode enjambar, não pode apresentar essa quebra de linha, então significaria que é uma prosa? Bom, não, de certa forma não. E é engraçado, porque o Seeking, ele escreve poesia em prosa, a gente não vê muitas rimas nos poemas dele, não. Nesse a gente não vê muito, nos outros a gente também não vê, mas a gente consegue ver sonoridade, como, por exemplo, em It's not like a tree where the roots have to end somewhere. Tem essa brincadeira com a assonância, com aliterações, e um jambo, né, que é um estilo muito próprio dos poemas em inglês, já que começa fraco, forte. E nessa questão do enjambement, eu acredito que o Seeking ele coloca um trabalho estético no poema quando aqui ele começa o poema falando que ele quer ouvir sobre esse sonho dos corpos saindo para fora do lago, e aí tem um ponto final quando dá o sentido dele por inteiro no próximo verso. Quando ele começa o próximo verso, I was late and no one could sleep, é como se ele estivesse falando sobre outro sonho. E aí aqui, dos cavalos correndo até eles esquecerem que são cavalos, parece que os cavalos eles realmente correm tanto que eles vão para o próximo verso. Então isso acaba conferindo valor lírico e valor estético para o poeta, né? Então, Seeking, ao inserir a figura de Sherazade na silhueta do outro, que ele conta sonhos como forma de preservação afetiva, ele acaba, o seu eu lírico acaba repetindo o medo pela chegada do fim. No caso desse poema, a chegada do meio-dia, que significaria ser ou estar inconsolável. Tanto que, se a gente for ver aqui, enquanto ele vai falando sobre vários sonhos, tem uma hora que ele começa a anunciar o fim. Esse fim é justamente quando ele fala sobre a luz que passa sobre a janela, porque a aparição do dia significaria o fim do sonho, né? Até porque se ele estivesse dormindo, é até meio bobo, se ele estivesse dormindo, ele não teria porque estar pensando nesse sonho, ou nesses sonhos. Então assim, o eu lírico, na posição do rei, acaba clamando por mais histórias do outro, nesse caso sonhos, justamente por saber do fim inevitável da noite, que se mostra implícita no ato do sonho e da insônia. No poema de Seeking, há esse desejo semelhante de continuidade, de não deixar as coisas chegarem ao fim. A gente consegue ver até mesmo uma experiência sublime nesse poema pelo trabalho dos símbolos claros, como o próprio sonho, o lago, a luz e todas essas coisas, e o tempo, né? Porque o tempo, ele é uma coisa que a gente não para, e aqui ele está tentando não chegar ao fim desse sonho. E aí então o Seeking, ele leva essa crise que o Agamben fala do fim do poema ao coração de Sherazade. Então o poema ele acaba terminando, esse poema que ele deseja nunca terminar, ele acaba tendo que se calar. E ainda que o amanhã não seja citado nenhuma vez nesse poema, o questionamento que eu encontrei foi o porquê que essa tradição lírica homeródica ela se estabelece através de um pessimismo. Por que é isso, né? Mas ao mesmo tempo é só na poesia que essa preservação da memória afetiva ela é possível, já que se o amanhã não chegou, então o sonho continua também. E é isso. Obrigada.